Seja bem-vindo a mais um Sigma Cast. Estamos aqui hoje com uma pessoa super simpática que a gente gosta demais. Não é a primeira vez que está aqui com a gente. Nosso Guizão, professor de literatura do Sigma, já atuou nas 3 unidades. A gente faz questão de ter o Gui em vários locais, porque esse sorriso aqui contagia qualquer lugar. E a gente vai bater um papo muito legal sobre escrita. E o quanto a escrita contribui, né, para o nosso pensamento crítico, para a formação do indivíduo como um cidadão mesmo. Então é isso, Guizão, seja bem-vindo. Obrigado, Camila, mais uma vez aqui. Antes falando de leitura, né? Agora de escrita. Então tô feliz que durou pouquíssimo tempo, assim, entre os dois debates. Não pode deixar que eu vou te chamar sempre. Já fica aqui o convite para o próximo. Já tá aceito, já. Ai, gente, o Guizão é super parceiro da gente aqui, então sempre nos atende nas nossas solicitações. Mas quando tiver ideias, fiquem à vontade. Vocês também podem propor ideias para a gente construir, para a gente conversar com os nossos professores, para conversar com profissionais de mercado. As ideias que vocês trazem são sempre muito bem-vindas. Mas vamos começar da pergunta inicial. Qual a importância da escrita? Toda, Camila. Acho que, assim como a gente falou da leitura, quando eu falei com o Thiago de Ana aqui na primeira vez, a escrita ela tá intimamente associada, não tem como, né? Então é a forma como a gente se vê, a gente materializa essa visão de mundo, e é muito importante a gente ter, né, esse objeto exterior a nós, não só dentro de nós, porque os pensamentos eles fluem, né, a todo momento. Então, quando a gente materializa essa escrita no papel, seja onde for, a gente vai falar do ambiente digital também, né? É importante porque a gente tem essa reflexão, essa autorreflexão. Então, para mim, a importância da escrita passa aí pela autorreflexão, sem dúvidas. E tem diferença, Gui, quando a gente olha para a escrita manual mesmo ou no computador? Muita. Eu falo isso direto em sala de aula, né? Porque cada vez mais os eletrônicos vão adentrando esse ambiente. Nós temos nessa política, até mesmo antes de ter se tornado governamental, estadual, nacional, a gente tem essa política dentro do Sigma de tentar não restringir, mas eu acho que lidar com mais consciência, né, com a internet, com esse mundo digital. E isso passa sem dúvidas pela escrita. Então, desde o menino que utiliza a caneta digital no tablet para anotar os conteúdos, até a própria digitação que torna, né, esse desenvolvimento motor, sensitivo das mãos, no papel, na caneta, menor. Então, o impacto aí, se a gente não tomar cuidado, ele é muito negativo, porque ele vai tirando essa sensibilidade, né, do escritor, do ato de escrever. Então, é importantíssimo, eu falo em sala de aula, gente, entre a caneta digital e a caneta, a tinta física, o lápis e o papel, prefira sempre o lápis e o papel. Porque ali você sente, ali você tá. E aí, não sei se você tem esse hábito, Camila, de pegar a caneta digital no tablet e escrever. Realmente parece que você tá ali só passando por cima. Então, você perde a concretude da escrita que é extremamente necessária. Engraçado, eu escrevo muito em notas no celular. Mas faz todo sentido isso que você está falando, porque até a musculatura da mão muda. E quando o aluno vai para uma prova de Enem, por exemplo, para um PAS, ele precisa escrever utilizando a mão dele. Então, Uhum. é um outro processo que a gente precisa desenvolver da parte física, da parte cognitiva. Então, acho que faz muito sentido isso que você está falando. Mas, quando eu era criança, eu escrevia muito em diário. Eu tinha agenda, todo ano tinha agenda. Menina, né? Tinha agenda, papel de carta, não sei o que, isso é coisa da nossa época, mas da minha, né, no caso. Aí, Da então, nossa, da nossa. eu tinha muito hábito escrevia na escola, escrevia contos, escrevia cartas e tudo mais. Mas isso realmente foi se perdendo com o tempo. Sim. Hoje, se eu for olhar, a minha escrita ela é basicamente no computador. E hoje, com uma influência muito grande da inteligência artificial. Como é que é isso para os alunos hoje em dia, E no celular também, no né? celular? Acho que no celular, sobretudo, que não tem ali o recurso da caneta, muitos celulares têm, mas a gente quase nunca vê alguém com uma canetinha no celular, é dedo mesmo. Então, o impacto isso pro aluno é extremo, porque ele tá ali a todo momento precisando escrever. É diferente que eu falo, Camila, quando a gente sai de uma escrita mais
digamos assim, aberta, sem restrições, cotidiana, como num diário, como você falou, né? Muitas meninas, meninos acabam, alguns mantendo esse hábito hoje em dia, apesar de ser menos. Sério, tem, gente? Tem, eu Ó, quem tiver me encontro. avisa, hein? Porque eu gosto muito dessa prática. Quando a gente estava falando de leitura, eu e o Thiago, a gente falou que muitos meninos ainda novos, dessa nova geração, acabam ainda preferindo ler no livro físico em vez do digital. Então acho que vem muito da cultura familiar também, né? Isso impacta bastante. Mas quando a gente fala de escrita, a gente tem que tomar cuidado para realmente conseguir separar as coisas. Então a gente sai de um ambiente mais cotidiano, que tende a ser mais digital hoje em dia, e quando a gente adentra um ambiente escolar, que tem que ser direcionado, a gente acaba falando de uma escrita mais estruturada. Então existem regras, existem finalidades, existem porquês da gente exigir do aluno essa manutenção da escrita física, né? Dessa escrita manual, sobretudo. Então é esse impacto principalmente cognitivo que vem do motor. Então se eu consigo sentir a elaboração da letra, né, os traços distintivos dos grafemas que a gente chama, né, que seria a letra no final das contas, a gente memoriza, a gente cria o hábito da repetição e isso favorece, consequentemente, o pensamento crítico, né? A gente acha que só escrever por si só já seria um fator, né, de desenvolvimento do pensamento, mas depende do tipo de escrita e como ela está sendo desenvolvida. Para mim isso é fundamental, a gente precisa distinguir, né, cada um desses tipos. Perfeito. Você falou uma coisa interessante, que é assim, eu utilizo muito a escrita no meu dia a dia, então eu não consigo trabalhar sem um caderninho do lado. E estudar, então, eu preciso de um elemento para eu escrever, porque de fato isso para mim é uma forma de memorização. O que eu vejo é que quando eu escrevo, eu consigo organizar melhor meus pensamentos. Sim. Como é que você trabalha isso em sala de aula para os alunos? Porque, para mim, é isso. Eu estou com muitas coisas na minha cabeça e, na hora que eu começo a escrever, eu entendo a arquitetura desse processo e aí eu consigo organizar aquilo que eu quero colocar. Muitas vezes, até para uma reunião do dia a dia, eu faço isso para poder não atropelar e a gente não sair colocando as coisas de qualquer jeito muito confusas, né? Como é que é isso dentro de sala de aula? Eu tenho um hábito, Camila, também de registrar, sintetizar, resumir, sejam minhas aulas, as reuniões que eu faço, tudo no celular, um bloco de notas. Então, apesar de ser mais rápido, a gente não tem muito tempo, né? Hoje em dia, a gente sempre fala dessa falta de tempo. Então, ali, registrando no digital, no dedão mesmo, como a gente diz, já pra gente é o que salva muitas vezes. Mas, como você falou, a memorização é um aspecto central aí. A gente memoriza muito mais se a gente escrever no papel. Isso é um ponto que eu sempre falo em sala de aula. Eu utilizo os recursos tecnológicos ao meu favor, um slide, um quiz, né? Pega aí o celular para a gente direcionar aqui, fazer como é que a gente fala? Uma verificação de aprendizagem. Sim. Aí a gente vai lá e pega o celular, mas de forma alguma eu abro mão do registro no caderno. No caderno. Então acho que e os meninos reclamam. Né? Eles falam, professor, vou escrever de novo no quadro. Eu falo, sim, abre o caderno e escreve, porque é importante, né? Eu lembro que no início do ano, quando de fato veio a proibição dos celulares, enfim, a gente colocava para os alunos, conversava com os alunos, entendendo o que eles estavam achando bom, o que estavam achando ruim e tal. E muitos, mas muitos mesmo falaram, a mão cansa. Uhum. A mão cansa. O professor escreve demais. Perde o hábito, né? Perde-se o hábito. Perde o hábito, exatamente. E aí a gente estava falando dessa construção no digital. Queria aproveitar para a gente falar um pouquinho de redes sociais, porque é um local onde a gente se expressa através de imagens, mas muito através da escrita também. Uhum. Né? E a gente precisa aprender até a se posicionar nas redes sociais, porque ali é um mundo que muitas coisas acontecem. Tem coisas verdadeiras, tem coisas que não são. Então, como você acha que a gente pode exercitar essa escrita da forma certa? Né? Dentro das redes sociais, que é algo que compõe a vida de todos nós ultimamente, inclusive dos alunos. Eu sempre, Camila, tento não dissociar o mundo digital do físico, né? Do concreto. Porque um é a extensão do outro. Então, eu falo, se você tem o hábito da escrita, você pega o papel e a caneta, você desenvolve suas habilidades motoras, na sua mão, sobretudo.
E vai para a rede social, você vai mais consciente, você tem um pensamento crítico mais desenvolvido. Então a gente acha que essa relação entre o desenvolvimento motor, né, das suas habilidades motoras, estão muitas vezes descoladas desse pensamento crítico, quando na verdade está tudo intimamente associado. Então você escreve mais, você pensa mais, a gente chama isso de metacognição. Então é quando você materializa o seu pensamento, você o visualiza externamente, que a gente estava conversando um pouquinho no início, e aí você consegue ter a capacidade de reavaliar. A gente fala muito disso na redação, sobre a importância do aluno escrever o texto, mas também de revisar o seu próprio texto. Porque ali é você em contato com você mesmo, né? Gosto de uma frase, tem um filósofo húngaro, Ludwig alguma coisa, o Wittgenstein, né? E ele fala sobre a limitação da minha linguagem é a limitação do meu mundo. Então, o meu mundo vai até onde a minha linguagem alcança, até onde eu consigo me visualizar. E a escrita é esse processo de autovisualização, autoidentificação, autorreflexão, como a gente vem conversando. Então, quando eu escrevo, eu me visualizo, eu consigo me readaptar, eu consigo contrapor o que eu queria dizer com o que eu disse, e a partir disso ter um processo de melhoria até, né, da minha escrita, que é um pouco do que a gente conversa muito, né, dentro dos laboratórios de redação, de revisão de texto, aí dentro da escola ou fora, né? Então, e também é importante dissociar a escrita apenas à matéria de português ou de redação, porque a gente escreve em qualquer lugar, a gente tem que escrever em outras disciplinas, não só nas humanas, mas principalmente nas linguagens, nas ciências naturais, na matemática. Estava falando com o Thiago Diana. Como que tem professor de matemática, de física, de química, que me procura para dizer que o problema muitas vezes não é na disciplina, no conhecimento teórico, mas em como que eu consigo materializar esse pensamento por meio da escrita. Então a É escrita passa por todos esses nichos. sensacional. E a gente estava falando disso antes de começar, que assim, a diferença de escrever registrando o conteúdo ou de fato trazendo um entendimento daquilo que você está colocando. Até porque você vai se deparar com um contraste de ideias, você vai se deparar com pessoas que pensam completamente diferente de você, você vai criar esse senso crítico que a gente está olhando, que essa autoavaliação, enfim. Mas acho que aqui a gente consegue falar muito dessa escrita criativa, que é um ponto que é muito trabalhado dentro da escola, né? Sim, a gente tem projetos aí fascinantes, desde a feira literária nos anos iniciais finais até uma semana de arte brasileira no ensino médio, que são dois projetos assim que eu tenho com muito carinho e muita dedicação assim por minha parte, porque trabalha-se muito essa autoria. Então, o protagonismo do estudante e ele construindo o que ele acha que deve ser. São projetos construídos por eles, no fim das contas, né? Então, eu que estou mais no ensino médio, eu consigo falar mais da Semana de Arte Brasileira, onde eles produzem poemas, onde eles constroem mesmo as próprias peças, né? Os próprios quadros. Então, diversos tipos de arte, mas pensando na escrita, na literatura, acho que faz todo sentido a gente falar da escrita criativa, né? Como que a criatividade ela é desenvolvida pelo aluno, que eles já por serem adolescentes, por estarem ali num ambiente totalmente impulsionante para eles, eles conseguem ali viajar e não é só inventar, não é só construir histórias, mas também se expressar de um modo não só livre, mas como é que eu posso dizer? É, confortável, sabe? Eles sabem que ali eles podem se expressar sem o medo do julgamento, sem o medo de serem criticados, que o adolescente tem muito, né, nessa Tem. época de ensino básico. Então, são projetos que são tão relevantes para a formação cidadã deles que, assim, a escrita, óbvio, né, passa por tudo isso. Ela brota, né? Agora, não sei se vocês já fizeram um comparativo dos alunos Sigma com os alunos de outras escolas. Eu assusto, até hoje, não me acostumo,
com o nível de criticidade desses alunos. Total. São alunos críticos desde pequenininhos. E a gente tem muitos projetos, como você trouxe aqui, esses dois, que incentivam e estimulam esse senso crítico, esse pensamento crítico, essa argumentação, esse confronto que a gente colocou. E aí, nos anos iniciais, a gente tem um projeto muito legal, no primeiro aninho, que o aluno lê 100 livros. Você imagina, o aluno lê 100 livros. Quando a gente está fazendo isso, não é um número, não é um marco. E a gente vai trazer muito esse ponto dos anos iniciais aqui nos próximos episódios. Mas eu acho que um ponto é assim, a gente está aqui formando a base daquela pessoa que a gente quer que ele tenha essa habilidade de escrita, porque a gente entende que isso é base para qualquer outra coisa que ele vai fazer na vida. Então, um leitor intencional também, ele vai ter uma escrita mais elaborada também. Né? Então, acho que isso é uma coisa que é uma provocação que o Sigma faz para os alunos desde pequenininho, quando a gente olha ali da educação infantil. Né? Os anos iniciais, isso vai crescendo, crescendo e vai se tornando uma coisa que é parte. E a comunidade é assim. Se você pegar um aluno nosso, esse aluno, ele não é um aluno que vai aceitar qualquer coisa. Ele tem um nível de senso crítico muito alto. Você concorda com isso? Concordo demais. O aluno do Sigma, ele está ali a muitos passos à frente de qualquer outro. Porque ele encontra dentro do colégio esse estímulo que é cotidianamente estimulado, né, para ser bem redundante. Então, não é só português, não é só redação, como eu falei, ele é estimulado em todas as outras disciplinas, seja no ambiente avaliativo, seja no ambiente interdisciplinar ou no ambiente fora, né, desse contexto avaliativo, como nos projetos. Então, e aí eu volto no ponto que para mim é crucial, Camila, que é justamente essa distinção entre a escrita, digamos, fluida do cotidiano e adentra esse ambiente em que a escrita se torna necessariamente estruturada. A gente passa para o aluno as ferramentas necessárias, a gente passa os tipos de textos que ele pode construir, que ele constrói ao longo do cotidiano, porque a gente fala assim, ele vai argumentar no Enem, ele vai construir um texto dissertativo argumentativo no PAIS, ele vai escrever uma carta no PAIS 1, no PAIS 2, mas ele já faz isso no seu cotidiano. O que a gente está fazendo aqui é estruturando, dando possibilidades, dando as ferramentas, desenvolvendo essas competências e essas habilidades. Perfeito. Aí você está falando de competências e habilidades, eu acho que a gente tem isso muito forte nas provas de vestibulares, que a gente acaba tendo mais impacto aqui, o PAS e o próprio Enem. E no Enem a gente tem ali as competências que são solicitadas e são avaliadas na prova, que basicamente elas trazem estrutura e trazem a construção de repertório, né? Isso é uma coisa que a gente constrói no decorrer da vida do aluno, e ali, naquele momento, a gente só passa, só dá um tapa para que ele entenda como colocar isso no papel. Mas eu vejo que hoje as redações do Enem elas são muito fortalecidas por essa questão do repertório do aluno. Então, aí a pergunta que eu quero te fazer, antes da gente falar do Enem, é quais tipos de leitura fazem um escritor ser muito bom? Nossa, tantas? Acho que não tem um tipo específico, Camila. Eu acho que eu sou professor de literatura, então eu vou falar um texto literário. Vai ler Machado de Assis, aqueles, né? Mas acho que qualquer leitura, ela acrescenta, ela contribui. Para mim, o importante é a postura do leitor em frente a essa leitura. Então, também falei muito isso com o Thiago Diana aqui na primeira vez que eu vim. De como que você lida com o texto. Um texto apenas como decodificação, compreensão, ele vai estar muito limitado ali nas suas potencialidades. Então você vai para a interpretação, que é diferente. Você percebe o que é dito, o que não é dito, a intencionalidade do escritor que escreveu aquele texto. E aí quando eu me coloco nessa posição, saio de leitor e passo a ser escritor, eu percebo mais ainda, né, uma outra forma de ver, que todo texto tem intenção, todo texto tem uma ideologia, né? E dentro dessa ideologia, ainda mais no mundo, não tem como não falar, né, num país desigual como é o Brasil, essas ideologias ou elas são agregadoras, ou elas são inclusivas ou são exclusivas, né? Segrega, né? Segregadoras, total. Agora, um texto confuso,
ele reflete uma falta de conteúdo ou uma falta de reflexão sobre aquilo que você está escrevendo? Para mim, reflete uma falta de treinamento, uma falta de domínio das habilidades, uma falta de conteúdo, de certa forma também, porque se eu falo sobre o que eu não domino, é muito mais difícil eu conseguir estruturar meu pensamento. Isso acontece muito dentro do ambiente de vestibular, né, de cobrança, de provas avaliativas. Então, eu tenho que lidar com um tema que eu não me preparei para, né? Ou supostamente eu não tenha me preparado, porque eu não sei qual é. Então, isso vai depender do meu conhecimento de mundo. E aí eu falo, e até falo um pouquinho mais sobre essa última pergunta, que tipo de leitura, né, seria mais adequado. Para mim, a leitura de textos artísticos, especificamente de textos literários, me fornece essa, digamos, como é que a gente fala? Essas várias conexões que a gente tem, porque a literatura se conecta com a história, se conecta com a geografia, se conecta com a sociologia, a geografia, com a matemática, por mais que muitos, né, não achem. Não falei isso no meu debate com o Thiago Diana, mas meu primeiro livro que me incentivou foi minha tia que me deu, e se chamava O Homem que Calculava, do Malbat Tahan. E aí que eu vi que a escrita e a matemática ali estão super, né, interligadas, para além de, né, simplesmente ali o conteúdo expresso por meio de palavras. Então, aí eu fui percebendo com esse incentivo que eu tive da minha tia, com esse incentivo que eu tenho dentro do ambiente familiar, que escrever, né, e ler é um exercício de cidadania, de percepção, né, de mim e do outro. Sim. Então, quando eu vou para esse âmbito aí da leitura e de como que eu posso escrever melhor, é essencial que a leitura ela seja aí um dos primeiros pontos, né? Que eu tenha em mente para poder conseguir desenvolver a minha leitura, E isso a a gente minha está escrita. falando muito da construção da pessoa mesmo, né? O quanto isso contribui para a construção da pessoa. Agora, a gente pode afirmar que um indivíduo que escreve bem, ele argumenta melhor também? Sem dúvida. Porque ele consegue fazer essa ligação, fazer essa amálgama, né, que existe sempre. Então, a argumentação, que é um dos principais tipos de texto que a gente encontra no vestibular, no Enem, no PAS, na Unicamp, na FUVEST, ela exercita esse pensamento crítico. Porque aí eu vou nas opiniões que são diferentes de mim, que para eu poder confrontar com o meu posicionamento, com a minha tese, para que eu possa chegar a uma conclusão, para que eu perceba relações de causa e efeito, de oposição. Então é fundamental. A gente sempre tem, né, dentro de uma proposta de redação em qualquer prova, os textos motivadores. Então os textos motivadores vão te dar, obviamente, como o nome diz, uma motivação, mas para que você consiga selecionar o que é relevante para você, o que você acha que casa com o seu ponto de vista, com sua concepção de mundo, mas para que você também possa criar estratégias para contrapor ao pensamento oposto, né? Então a gente lida com essa relação de contradição, a antítese, a tese, para chegar a uma síntese, né? Bem filosófico, pensamento filosófico. Então, para mim, é essencial a leitura, porque eu lido com diversos tipos de opiniões diferentes da minha. Isso é viver em sociedade, né? Você viver nessa cidade. Mas não dá para dissociar a escrita da leitura, né? Jamais. A gente não Jamais, consegue. jamais. Eu acho que e esse também é uma. Hoje os alunos eles são expostos, né, e incentivados a fazer um nível de leitura muito alto. Então a gente tem várias obras, a gente tem várias as obras que embasam mesmo, né, todas as disciplinas praticamente. Uhum. Então eu acho que isso faz com que as coisas fiquem muito interligadas também, né? Confesso que na minha época de estudante, o incentivo à leitura era um livro por bimestre. Né? Então era muito menor. Eu aprendi a ler sozinha, vamos colocar assim. Primeiro eu aprendi a ler sozinha mesmo, assim, de entender como é que as palavras estavam ali, por que elas estavam ali, e daqui a pouco eu estava lendo, vai entender, né? E aí escrever também.
a escrever também eu aprendi nesse processo. Antes de ir para a escola incentivada a fazer, eu aprendi a ler e escrever por conta do nível de leitura da minha mãe. Então, minha mãe lia muito pra gente, fazia, e ela não é uma grande estudiosa, mas é uma pessoa que estava ali Um sempre hábito, com né, um que ela hábito tinha. que acabou levando para a vida. Então, eu acho que como a família pode incentivar também esse processo da escrita e da leitura, né? Que a gente está falando que ambas estão 100% conectadas ali. Acho que o primeiro é o exemplo, né, Camila? Dar o exemplo ali. Se você tem um ambiente familiar em que ninguém reserva um tempo para ler, é difícil você exigir que a criança ou adolescente ali tenha esse hábito. Então, primeiro de tudo é o exemplo. Para mim, segundo é o incentivo. Então, incentivar, expor a importância, construir ambientes propícios à leitura e à escrita. Então, isso passa muito pelo incentivo, pelo exemplo. É engraçado porque como que o ambiente familiar ele é determinante, né, na criação desses hábitos, mas a escola também tem o seu papel, sem dúvidas, né? E aí a escola tem esse papel não só de trazer a técnica e a teoria, mas também de tentar tirar essa casca de que a escrita ou a leitura obrigatória ela tem que ser necessariamente chata, ruim. Tudo que é obrigatório eu não gosto, né? E aí isso passa muito pela escolha das obras do Paz, por exemplo, que eu sempre amei, amo a UNB por causa disso, porque ela sempre escolhe obras que, por mais que não esteja no nicho de leitura ou na visão de mundo do estudante, que gosta muitas vezes de ler, quem gosta de ler? Ler aquelas histórias mais de fantasia, né, mais tranquilas para relaxamento, mas também de mostrar a importância e até despertar o interesse desse estudante nessas leituras mais elaboradas, né, que tem ali um viés, uma finalidade pedagógica. Então eu sempre falo que eu comecei a ler tardiamente, infelizmente, mas pelo menos comecei no ensino médio, por causa do Machado de Assis. Que eu entrei em contato com essa escrita que para mim era totalmente fora da minha realidade e conseguiu me despertar o interesse. Falar, nossa, que legal, né, essa escrita aqui. Então, se eu leio e eu gosto, o segundo passo é querer escrever. Ou até o inverso também, né? Se eu escrevo muito porque eu gosto de me expressar, a leitura ali do que eu escrevo e para além do que eu escrevo acaba se tornando consequência. Eu acho que na escola a gente tem essa obrigação de fazer com que o exercício da escrita e da leitura não seja apenas mecânico, né? Exatamente. A gente precisa fazer com que esse aluno ele exercite de fato o seu pensamento, que ele consiga trabalhar a forma de colocar ali, né? Então eu acho que é uma obrigação da escola nesse sentido. Sem dúvida. E o Sigma faz isso muito bem. Sem Faz dúvidas. isso muito bem. Agora, sim, para a gente fechar, eu acho que vale a pena a gente abrir um pouquinho o impacto das competências, né? Do Enem, principalmente, a gente pode explorar do Enem aqui, que eu acho que a gente consegue abarcar a maior quantidade de estudantes de ensino médio mesmo, com a escrita. Né? O quanto essas competências elas solicitam, a gente está falando de redação, por óbvio, então a gente está falando de escrita. Mas como é que a gente pode melhorar essas habilidades e essas competências com base na escrita desse exercício de ensino médio ali, desde a primeira série até a terceira série? Eu acho, Camila, que a própria escrita, vamos pegar aí a redação do Enem, que é trabalhada a partir aí das 5 competências avaliativas. Para mim já é um plano ali muito grande, né? Ele trabalha desde a gramática, competência 1, domínio da norma padrão, modalidade escrita padrão, formal da língua, passa pela estrutura do texto que o Enem exige, que é o dissertativo argumentativo, e abrange as diversas áreas do conhecimento. Então a gente tem aí o domínio estrutural, formal, linguístico, conteudístico, social. Competência 2 fala para a gente compreender a proposta de redação e aplicar nas variadas áreas do conhecimento. Então não tem por que o aluno olhar para um tema de redação e falar só de sociologia, ou só da história, ou só de literatura. Porque o Enem já exige isso, né? Essa mobilização de todos esses conhecimentos, para que o aluno
perceba que está tudo intimamente conectado. E que é no ato da escrita que isso se concretiza, como a gente já falou, da importância, né, dessa metacognição, de visualizar o seu pensamento exteriorizado, mas também como que essa escrita ela favorece ali um ambiente de sociabilização, né? De você ver que você tem um gosto, mas que o outro que tem um gosto diferente está ali dentro do mesmo ambiente que você pensa, não só como você, mas diferente de você. E que vocês precisam conviver e contrastar essas ideias. Então, para mim, essa escrita do vestibular, do Enem, ela é completa, mas pensando até que você tinha falado também a escrita criativa, né? Não como apenas uma ferramenta de criatividade, de criação de algo, mas também de visualização do cidadão, né, em sociedade, e aí acaba tudo intimamente relacionado. A gente organiza os pensamentos, a gente coloca no papel, a gente precisa de repertório para fazer esse negócio acontecer e no final das contas a gente tem um ganho para a vida, que é conseguir se mostrar como cidadão argumentativo e crítico. Então acho que essa é a construção que a gente traz aqui quando eu olho para a escrita, né? Mas é isso, eu estou muito feliz e muito honrada de ter você aqui. Passou rápido, né? Foi muito rápido, Ave muito Maria, rápido. piscou, acabou. É um bate-papo mesmo, né? E assim, a ideia é essa. Deixo de novo a sugestão para você voltar, o convite para você voltar. A gente Já tem tô aqui, vou ficar. muitos assuntos para a gente poder conversar. Sim. Então, assim, esse podcast ele vai ao ar agora 2026, talvez seja o primeiro de 2026, né? Ou o último de 2025, a gente está aqui ainda analisando, mas vai sair agora. Então, 2026 a gente tem uma reta muito grande para a gente trabalhar e a gente tem conteúdos que podem ser trazidos pelos alunos. Então, agradeço muito vocês que estiveram aqui com a gente durante todo esse SigmaCast, durante todo esse ano de 2025 e muito obrigada pela sua presença, obrigada pela participação e obrigada pela parceria, porque você topou assim na hora e a gente desenvolveu esse assunto aqui que foi tão gostoso da gente conversar. Eu que agradeço, Camila, pode contar comigo mesmo, adoro estar aqui e estamos aí para tudo, de verdade. Muito obrigado. Por nada. E ó, até não a próxima. De ativar as notificações, porque a gente tem conteúdo toda semana. Então, é muito importante que você possa ser notificado aqui pelo YouTube. E a gente está trazendo conteúdos diversos, de diversas áreas. A gente vai conversar muito sobre os anos iniciais, educação infantil, ensino médio e outros desafios que vocês, como família ou alunos, passam no dia a dia. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.